Estamos aqui para essa terceira trilha de aprendizagem. E agora vamos discutir temas e contextos importantes que perpassam sobre a psicologia da educação. E aí, considerando os debates que desenvolvemos nas aulas síncronas e nos fóruns de discussão sobre os fundamentos da psicologia da educação, na perspectiva de compreender as influências e os aspectos sociológicos nos processos de aprendizagem, neste vídeo vamos elucidar temas centrais que devem ser incorporados. A educação ela não pode ser desconsiderada da sociedade, dos temas atuais que atravessam a questão da sociedade. Assim, devemos compreender a pertinência de aprender os olhares sobre a introdução entre gênero, raça, etnia, a questão da subjetividade, o debate da geração, numa perspectiva de que a gente possa compreender que esses marcadores sociais eles devem ser direcionar o processo de ensino-aprendizagem, E aí, refletindo sobre gênero, como sinaliza Vygotsky, e aí vocês vão poder perceber isso num texto que está indicado na literatura para vocês estudarem, é que o gênero é uma categoria útil para análise histórica e que deve ser compreendida porque ela traz as construções sociais sobre o papel de homem e de mulher nessa nossa sociedade e que se relacionam os determinantes, normas e regras de papéis sociais. Então a gente precisa compreender que os papéis sociais de homens e mulheres são construídos e que vivemos de uma sociedade extremamente patriarcal, marcada pela determinação da figura do poder do homem, e da subordinação do poder feminino. E com isso, referindo-se ao gênero, como sinaliza Scott, precisamos entender que o gênero é uma categoria social imposta por um corpo sexuado. E com a proliferação de estudos do sexo e de sexualidade, o gênero se tornou uma palavra particularmente útil, porque oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis atribuídos a homens e mulheres. É preciso trazer o debate do gênero, é preciso trazer o debate da sexualidade. Com isso, podemos também frisar que os estudos de gênero têm confirmado que existem padrões ou ideais de masculinidades e feminilidades hegemônicas a esses padrões que instauram com normas e expectativas e que de maneira acentuada os mais valorizados e aceitos socialmente. E aí a gente precisa discutir e trazer para o debate do processo ensino-aprendizagem a questão das minorias, como é que essas minorias elas estão presentes nesse debate, como é que elas têm, qual é a expressividade, qual é o papel, qual é a relação. Entender na questão dos comportamentos. Também discutir que valores que estão alicerçados nessa discussão do gênero e desconstruir os alicerces de uma sociedade patriarcal em que a figura do homem se torna central em determinado da subordinação da mulher e aonde se determina que o homem é chefe da família e a mulher é chefe do lar. Levando em consideração e mergulhando nas famílias atuais, precisamos entender e problematizar acerca das reconfigurações, dos novos arranjos familiares que perpassam o universo do nosso alunado e que perpassam também os processos de ensino-aprendizagem. Como o arte-educador vai compreender esses sujeitos que têm esses marcadores sociais? E aí, nesse sentido, é preciso dialogarmos,
sobre as vivências praticadas, sejam físicas, psicológicas, as negligências, a violência sexual, na direção de entender que essas discussões são centrais e devem perpassar. E o conhecimento da psicologia da educação, ela possibilitará que a gente traga elementos para trabalhar esses aspectos. E com isso, torna-se importante que sejam considerados marcadores sociais que impactam nos processos de ensino-aprendizado. Vamos aí, com isso, colocarmos como proposta que possamos discutir nesse terceiro ciclo temas atuais que impactam no processo. Qual a relevância de trazer à tona esse debate? E a partir da leitura e dos vídeos indicados, vamos refletir sobre as questões relacionadas e, nesse sentido, problematizar questões como a questão da xenofobia, do racismo, da violência, né? E das relações que impactam nesse processo, né? No sentido de ampliar os nossos conhecimentos, né? E aí os referenciais teóricos serão fundamentais. Fiquem atentos para as leituras indicadas. Leiam, participem dos debates de discussão nos fóruns. Acompanhem as aulas síncronas que vamos aprofundar e adensar essa discussão. É preciso trazer à tona esses temas na direção de desconstruir preconceitos, né? Por quê? Porque esses preconceitos que marcam e que a gente precisa ter uma educação mais inclusiva, uma educação que aborde e que tenha um olhar para a diversidade e que tenha um olhar no sentido de perceber como esses marcadores sociais interferem no processo de ensino-aprendizagem. E com isso, né, refletir quem é esse sujeito do processo de ensino-aprendizagem, quais são as marcas de vida que esse sujeito tem, quais são as influências, os determinantes, as relações, trazer a história de vida dos sujeitos para o processo de ensino-aprendizagem. Esse é o nosso norte. Essa é a perspectiva de que a gente possa compreender. E a arte, ela nesse sentido, ela tem um papel fundamental de trazer esses elementos, de nortear o processo do ensino-aprendizagem. E é isso que tem. Só assim a gente vai conseguir compreender de que a educação, ela tem que ser objeto de estudo, ela vai sim direcionar o ensino no processo de aprendizagem, mas jamais a gente pode ser de forma linear e desconsiderar a relação dos processos de ensino-aprendizagem, a influência dos marcadores, a história. E a gente possa construir e trazer que esses sujeitos falem, que eles sejam protagonistas. E é assim que a gente quer também, que vocês sejam protagonistas desse conhecimento. Quem são vocês? Quais são os marcadores que influenciam? Vamos refletir. E aí, no nosso encontro da aula síncrona, vamos aprofundar esse debate da influência e do debate desses marcadores sociais. Vamos trazer o debate da xenofobia, da homofobia, o debate do racismo, da violência, trazer isso para a sala de aula, trazer isso para os nossos encontros e determinantes. E trazer a arte como possibilidade de ressignificar o processo de ensino-aprendizagem. Construir perspectivas, se reconstruir e conhecimento. É assim que a gente fecha esse ciclo e que a gente vai trazer e vai orientar o processo de aprendizagem para vocês.